e interrogaram a Jesus. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que o padre leu não está errado, tá? Vamos explicar isso. Quando o evangelho ele é um tanto longo, não é? Ele traz duas opções no lecionário: o evangelho longo e o evangelho mais breve. O que eu acabei de ler foi o evangelho mais breve, então é o evangelho da liturgia mesmo, não é? E aí nós podemos olhar para o evangelho de hoje, onde nós vamos ver que alguns saduceus, para colocar Jesus à prova, eles fazem alguns questionamentos com relação à ressurreição. É interessante nós observarmos que o próprio evangelho está dizendo que os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, como nós podemos observar hoje também muitos ateus que não acreditam também na vida eterna. E para eles, uma vez que o ciclo da vida ele é cumprido e a pessoa finaliza esse ciclo, acabou-se, não há mais nada, não existe mais ser humano. O que é diferente para nós cristãos, nós encerramos o ciclo da vida corpórea, da vida passageira, mas nós iniciamos um ciclo eterno, onde nós participamos da eternidade de Deus, onde nós participamos da vida em Cristo por toda a eternidade. E quando falamos em eternidade, não podemos falar em tempo, porque a eternidade ela não é cronometrada, ela não acontece dentro de um tempo como nós somos acostumados no dia a dia. A eternidade é simplesmente o fato de existir, sem começo, sem meio e sem fim, de acabar o tempo. Mas se nós olharmos então o evangelho de hoje, extraído do livro de São Lucas, nós podemos perceber que os saduceus, querendo colocar Jesus à prova, querendo ver se Jesus se contradizia em alguma das suas palavras com aquilo que ele estava anunciando, eles começam a questionar. E isso está aí no folheto de vocês, se vocês quiserem confirmar depois. Um deles que chega até Jesus e vai dizer: olha, uma mulher que morre e ela não deixa filho, um marido que morre e não deixa filhos, o irmão dele precisa casar com a viúva, para que assim a descendência do marido falecido possa ter continuidade. Se caso esse segundo marido, ele também não venha ter filhos, que ela se case com um terceiro, e assim por diante, até chegar ao número de 7, e é onde eles questionam Jesus. Na eternidade, para você que acredita, de quem ela será esposa, se ela casou com os 7 irmãos? E Jesus vai dizer: de nenhum, porque na eternidade não há desejo, em nenhum, porque na eternidade não há tempo, em nenhum, porque na eternidade não há vida matrimonial. Na eternidade há simplesmente a vontade de existir segundo a presença do próprio Deus. Não existe desejo, não existe ódio, não existe corrompimento na eternidade. Existe simplesmente a vida plena em Cristo. Por isso que nós falamos que a eternidade, ela é sempre algo que nós temos anseio em nossa vida e almejamos conquistar. Porque depois de terminar o ciclo da vida, nós queremos também viver
de uma certa maneira na alegria do Senhor, ao qual nos encoraja nesta vida de hoje, no ciclo da nossa existência. É interessante nós observarmos que no Evangelho também, aí no folheto, Jesus vai trazer a questão dos anjos, não é? Às vezes nós denominamos anjos e anjas. É uma maneira de falar errada da nossa parte, porque quando nós falamos de algo que é incorpóreo, algo que faz parte da dimensão espiritual, nós não podemos denominar como algo masculino e feminino, simplesmente como algo que existe. Então, quando nós falamos de anjo, não existe anjo e anja, existe simplesmente o anjo, porque no anjo também não há sexualidade, há apenas uma matéria incorpórea, da qual participa da eternidade de Deus já. Assim, nós podemos olhar para São Lucas, que é quem está relatando o evento vivido por Jesus. Eu sempre gosto de olhar nos evangelhos, quando eles trazem a figura de Jesus com os discípulos, com as pessoas, eu sempre gosto de olhar no âmbito catequético. O que Jesus quer, o que Lucas quer ensinar para a sua comunidade, que nós chamamos de comunidade lucana. Assim como podemos perceber que no contexto de Jesus, muitas pessoas, inclusive os saduceus, já se questionavam sobre essa questão da vida eterna e como seria na vida eterna. A comunidade de Lucas, ela também está fazendo esse questionamento. Olha, nós temos esposas, nós temos maridos, nós temos filhos, mas e na eternidade, como será tudo isso? E Lucas, querendo catequizar a sua comunidade, ele vai justamente relatar o evento vivido por Jesus, do qual Jesus já foi questionado, para mostrar, olha, há preocupações que não devem fazer parte da nossa vida. A preocupação que nos cabe no hoje, no aqui, no agora, é com a missão do Evangelho. É com o testemunho da presença de Cristo no seio da comunidade. Esta deve ser a nossa preocupação, não como será a vida eterna. Primeiramente, porque a vida eterna é uma consequência da vida que nós temos aqui, de tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo ao longo do ciclo da nossa vida. Se vamos adentrar ou não na vida eterna, depende de como que nós estamos vivendo, porque toda a nossa vida, ela deve ser pautada justamente neste desejo, neste anseio, que faz parte do ciclo da vida. Ela faz parte desse desejo de adentrar a vida eterna, onde nós então seremos ressuscitados em Cristo. É interessante nós observarmos que o rito do batismo, quando acontece a celebração, há um momento em que o padre, ao ungir a criança com óleo na sua fronte, o padre ele vai dizer logo em seguida que assim como esta criança, ela participa também do sacerdócio régio, ela também é chamada a testemunhar a presença de Cristo. E é justamente esse sacerdócio régio, no qual ela vai testemunhar a presença de Cristo, que está sendo inserido nesta criança o desejo da vida eterna, para que ela possa então também trabalhar isso na sua vida. E nesta frase onde o padre ele fala, ele vai justamente falar também a questão desse anseio que essa criança está buscando, que pela morte de Cristo, pelo batismo, que esta criança também um dia ressuscite. Pela morte em Cristo, que pelo batismo esta criança também ressuscite um dia. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para a solenidade que a nossa comunidade está vivendo no dia de hoje, onde nós trazemos para esta comunidade a imagem de São Camilo de Leles com as suas relíquias. Esta imagem, ela foi esculpida com este objetivo de justamente fazer uma peregrinação por todo o Brasil, para que nós, religiosos camilianos, pudéssemos viver então o carisma camiliano, chamando mais vocações para a messe do Senhor, trazendo mais vocações
para a Igreja de Jesus. Nós iniciamos esta peregrinação no dia 2 de fevereiro deste ano, no Santuário de Aparecida, e ela se encerra no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, no Santuário São Camilo de Leles, no Rio de Janeiro. É quando nós então damos por encerrado o ano vocacional camiliano, e é onde então esta imagem passa a ficar depois desse encerramento. Dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, quando Camilo de Leles fez os seus primeiros votos e vestiu ele com um grupo de religiosos, vestiram pela primeira vez o hábito com a cruz vermelha para simbolizar a cruz de Cristo que eles carregavam no peito. Esta imagem, ela foi pensada, ela foi inspirada justamente numa situação difícil que Camilo viveu na cidade de Roma. Se eu não me engano, foi no ano de 1583. Camilo de Leles nasce em 1550. Em 1575, se eu não me engano, Camilo de Leles ele dá o início da sua conversão no dia 2 de fevereiro, que é também um dia que se celebra a memória de Maria. E aí justamente então, no dia que eu acabei de falar, em 1583, 24 de dezembro de 1583, que acontece uma grande inundação na cidade de Roma. E Camilo de Leles, que trabalhava no Hospital Santo Espírito, ele começa então a tirar os doentes do hospital, justamente para que eles não morressem afogados. Se vocês observarem a imagem, vocês podem ver que os pés de São Camilo, ele está afundado na lama, não dá para ver o pé, justamente para retratar as dificuldades que Camilo estava vivendo. Mas que mesmo diante das dificuldades, uma coisa era necessária fazer: olhar para o sofrimento do Cristo presente na vida do enfermo. Então Camilo de Leles, com os seus companheiros, eles tiram todos os doentes do hospital para que eles não morressem afogados. E Camilo então traz esta figura nos seus ombros para dizer: eu preciso levar o Cristo para um lugar seguro. Eu preciso levar o Cristo para cuidar da sua vida, tratar da sua saúde e dar a Ele novamente a dignidade de pessoa que está entre nós. Esta é a inspiração do autor que criou então esta imagem de São Camilo de Leles, que foi esculpida aqui no Brasil justamente com esse objetivo de fazer a peregrinação. Uma outra imagem há, uma pintura, se eu não me engano é na França, onde Camilo de Leles, com o doente nos ombros, ele quebra as paredes do mundo, não é? E é lá nessa imagem nós podemos ver um globo do qual ele está saindo de dentro para dizer que Camilo de Leles ele vai por todo o universo, por todo o mundo, a fim de cuidar do enfermo, de trazer a dignidade ao doente. Assim, nós somos convidados a viver o carisma camiliano, mais do que visitar doentes, que é importante, mais do que isso, viver o carisma de São Camilo de Leles é buscar dar à vida do outro a dignidade que ele precisa, a dignidade de pessoa, a dignidade de ser humano, a dignidade daquele que porta direitos no seu viver, que porta direitos na sua vida. Esse é o carisma de São Camilo de Leles: trabalhar em prol da dignidade do ser humano. Daí vem também, claro, as visitas que fazemos aos enfermos, o que podemos fazer para para as pessoas que vivem em situações difíceis na sua saúde, em situações de vulnerabilidade. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir sempre a São Camilo de Leles que nos dê a sua coragem, para que nós também possamos testemunhar a presença de Cristo ressuscitado. E como dito já no início da nossa celebração, as relíquias secundárias, que são as faixas que envolveram
o pé de São Camilo de Leves, não é? Essa relíquia, ela também tem uma grande história. Ela faz parte da nossa ordem, ela fica sempre na nossa casa geral em Roma, mas ela também traz um valor muito sentimental para nós camilianos, porque ela também é o instrumento da misericórdia de Deus na vida de São Camilo de Leves. Ele que viveu toda a sua vida depois da sua conversão com esta chaga no seu pé, e depois da sua morte, misteriosamente, esta chaga também desaparece, para dizer, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, jamais eu deixei de acreditar na presença de Cristo em minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, e apenas para concluir a nossa reflexão, este ano para nós camilianos foi também um ano de grande marco na história da nossa ordem. Não é? No Brasil celebramos o ano vocacional, mas tivemos também a perda do nosso superior geral, Padre Leocir Pessini, não é, que estava à frente da ordem no mundo todo. Não é, tomado aí já por uma doença alguns meses atrás, veio a falecer em julho deste ano, onde nós então participamos desta dor com ele também, e ele adentrou na casa do Pai. É muito interessante nós observarmos a pessoa que carrega um sentimento de paz consigo mesmo, porque o nosso superior geral, o Padre Léo, quando ele teve a notícia de que a doença dele estava avançada e que ele seria apenas tratado com cuidados paliativos, depois de 2 dias, onde ele pôde chorar amargamente também a dor da partida, que muito em breve aconteceria, ele começou a trabalhar a sua própria aceitação, de que estava chegando o momento dele partir para a casa do Pai. E antes dele partir para a casa do Pai, uns 2 ou 3 dias, se eu não me engano, ele pediu que chamasse os pais dele até o hospital onde ele estava internado, no Recanto São Camilo de Leves, em Cotia, e disse para os pais: coragem, a vida de vocês continua. Tenham forças para superar este momento da minha partida. Assim ele se despediu dos pais dele, e logo antes da sua morte, uma noite que antecede, ele chamou a toda a equipe de enfermagem no quarto e disse para a enfermagem: obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram a mim, por todo o cuidado que vocês tiveram com a minha saúde. Eu só posso agradecer a vocês. A equipe saiu, ele dormiu, e quando foram ver, ele havia partido para a casa do Pai. Vejam, para vocês verem o sentimento de paz com o qual uma pessoa pode partir, quando ela está em paz consigo mesma, quando ela está em paz com Deus. E justamente esse ano que ele estava então já concretizando também o ciclo do seu governo geral, que é de 6 anos. Então agora, a partir de agora também, nós começamos já os preparativos para escolher o novo geral. Temos agora, entre novembro e dezembro, capítulo local, onde cada casa faz a sua reunião, o seu capítulo. Em janeiro teremos capítulo provincial, onde alguns religiosos são convocados para participar do capítulo e discutir algumas questões que devem fazer parte do próximo governo de provincial. E em maio, então, os provinciais do mundo todo se reúnem em Roma para fazer o capítulo geral, onde em Roma é decidido então quem são os provinciais dos países e quem é o novo padre geral que estará à frente da ordem do mundo todo com os seus conselheiros. Então, para nós é o momento em que nós precisamos rezar muito também pelo futuro da nossa ordem, porque tudo isso depende justamente do próximo governo, e confiamos justamente toda a decisão, toda a obra que deva se concretizar, precisamos pedir que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida, de nós religiosos camilianos, para que possa então ser eleito o novo geral a serviço da Igreja
a serviço do próximo, a serviço da ordem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Animados